Leitura do dia 123/365, segundo Crônicas 7-9. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 3 de maio de 2023 do Plano Anual. Segundo Crônicas 7. Deus enviou fogo do céu para consumir as ofertas, as chamas ardiam continuamente sobre o altar das ofertas, ver Levíticos 6:8-13. Este fogo perpétuo simbolizava a presença de Deus. O Senhor também enviará fogo por ocasião da inauguração do tabernáculo, Levíticos 9:22-24. Assim, o fogo apontava para a verdadeira consagração do templo, porque somente o poder purificador de Deus é capaz de santificar. O templo foi dedicado a Deus, e Salomão, juntamente com o povo, preparou-se para adorar ao Senhor. Consagrar significa dedicar um local, um objeto ou uma pessoa para um propósito específico e exclusivo. O propósito desta consagração foi reservar o templo para a adoração a Deus. Após a ascensão de Cristo, nosso corpo passou a ser o templo do Espírito Santo. A dedicação do templo, por Salomão, mostra-nos que devemos consagrar-nos para executar o propósito especial de Deus determinado para cada um de nós. Meses, talvez anos, passaram-se desde o dia em que Salomão orou pela consagração do templo e vários outros projetos de construção foram elaborados e concluídos. Só então, Deus disse a Salomão que havia ouvido sua oração. Quantas vezes procuramos encontrar respostas imediatas aos nossos pedidos e, quando nada acontece, ficamos imaginando se Deus nos ouviu. Ele realmente ouve nossas súplicas e as responderá, mas devemos confiar que sua resposta será dada no tempo oportuno. No capítulo 6, vemos que Salomão pediu a Deus que dissesse o que deveria fazer ao povo quando cometesse algum pecado. Deus respondeu, mostrando 4 condições para o perdão: 1. Humildade para admitir os pecados cometidos; 2. Oração ou súplica de perdão; 3. Busca contínua de sua presença; e 4. Eliminar o comportamento pecaminoso. O verdadeiro arrependimento implica mais do que simplesmente falar, exige mudança de comportamento. Quer o pecado seja individual, de um grupo ou de uma nação, seguindo esses passos alcançamos o perdão. Deus responderá às nossas súplicas mais fervorosas. Deus determinou algumas condições que Salomão deveria cumprir para manter a estabilidade de seu trono. Se Salomão obedecesse a Deus, ele e seus descendentes prosperariam. Caso contrário, o rei e a nação seriam destruídos. Em Deuteronômio 27 e 28, essas condições haviam sido descritas para todo o Israel. O pecado exerce uma atração enganadora. Com o passar do tempo, Salomão foi se afastando de Deus. Como consequência, o filho do rei, herdeiro do trono, teve seu reino dividido. Obedecer a Deus traz benefícios e recompensas, que não são necessariamente materiais, enquanto afastar-se dele traz sofrimentos, castigos e até a destruição. Atualmente, as condições de Deus são tão claras quanto no tempo de Salomão. É necessário escolhermos a obediência a Deus para continuarmos vivendo bem. Logo após o governo de Salomão, o templo foi saqueado. É difícil imaginarmos como um rei tão renomado e com tanta sabedoria poderia deixar-se corromper por ídolos, símbolos de poder, prosperidade e prazer. Porém, mesmo em nossos dias, esses ídolos são capazes de seduzir as pessoas, levando-as a cair em armadilhas. Ao permitirmos que algum desejo dispute o lugar que pertence somente a Deus, teremos dado o primeiro passo em direção à decadência moral e espiritual.
Segundo Crônicas 8. Salomão casou com a filha de um faraó, a fim de assegurar uma aliança militar com o Egito. Entretanto, não permitiu que a mulher vivesse no palácio de Davi, que anteriormente havia sido o santuário da Arca da Aliança. Isso indica que Salomão estava consciente de que seu casamento não agradava a Deus. Casou-se com muitas outras estrangeiras, o que também era contrário à lei de Deus. Essas mulheres adoravam falsos deuses e com certeza, contaminariam o povo de Israel com suas crenças e práticas idolatrais. No final, as esposas pagãs de Salomão causariam a sua ruína. Embora Salomão tivesse obedecido cuidadosamente às instruções de Deus para a construção do templo e a oferta dos sacrifícios, não deu a devida atenção ao que Deus lhe disse a respeito de seu casamento com mulheres pagãs. Este pecado foi o começo de seu afastamento de Deus. Não importa quão bons ou espirituais sejamos na maioria das áreas de nossa vida, basta vacilarmos em um único aspecto para iniciar no caminho da degradação moral. Devemos tratar cuidadosamente de cada aspecto de nossa vida, especialmente nossos relacionamentos. Não devemos ceder ao pecado. Segundo Crônicas 9. A rainha de Sabá tinha ouvido falar a respeito da sabedoria de Salomão, mas ficou surpresa ao constatar por si mesma os frutos dessa qualidade. Embora Salomão tivesse casado com a filha de Faraó, nesse estágio da vida ele ainda procurava com toda sinceridade obedecer às leis de Deus. Quando as pessoas desejam conhecer você e lhe fazem perguntas difíceis, suas respostas refletem a presença de Deus. Sua vida pode ser um poderoso testemunho, deixe que os outros percebam a obra de Deus em sua vida. A rainha de Sabá admirou Salomão, ela afirmou que Deus devia amar muito os israelitas para dar-lhes um rei como ele. Israel havia alcançado grande prosperidade durante o reinado de Salomão, um testemunho do poder e do amor de Deus para com a nação. Embora os tempos de felicidade nos mostrem o amor e a fidelidade de Deus para conosco, momentos difíceis também sobrevêm aos crentes. Nossa perseverança e esperança inabalável nesses momentos demonstraram nosso amor e nossa fidelidade para com Deus. Algumins era provavelmente o sândalo, um tipo de árvore cuja madeira é macia e avermelhada, própria para entalhes profundos. Além de ser muito bonita, era uma madeira extremamente cara. Para conhecer o restante da história de Salomão, veja 1 Reis 10:26, 11:43. Em seus últimos anos, Salomão afastou-se de Deus e levou a nação a adorar ídolos.